provavelmente você já ouviu falar que a reforma tributária ela vai encarecer o setor de serviço. O que você não sabe é o porquê, e é por isso que você está aqui nesse vídeo. Afinal, você não quer ser mero reprodutor das opiniões de outras pessoas. É o que eu sempre falo aqui. Entenda a lógica, entenda a essência do conceito e pare de reproduzir o que todo mundo fala e pare de fazer somente cálculo. Mas se você atua aí na área de serviços, você precisa dessa informação. E se você também adquire serviços aí desses prestadores, essa informação também é importante para você. Por quê? Porque nós temos aí em vista de promulgação no Senado Federal a nossa reforma tributária, que vai modificar por completo o nosso sistema tributário nacional em relação à forma de tributação, em relação à forma de cálculo do tributo. Mas, sem mais delongas, você veio aqui para saber por que é que os serviços ficarão mais caros com a reforma. Afinal, é o que todo mundo está dizendo. Mas eu preciso deixar claro para você que isso não pode ser dito de forma indiscriminada, porque aqui nós temos muitos dependes, tá bom? E a gente vai começar a construir aqui, construindo esse raciocínio juntos para você entender por quê. Primeiro, aqui no nosso canal nós temos um vídeo que fala sobre os regimes de tributação vigentes aí no nosso país. Então já vou aqui deixar o link para você ir lá e assistir, porque ele vai fazer sentido, né? E essa informação, essa explicação desse vídeo aqui vai fazer sentido quando você complementar com aquele de lá, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, por que eu tô falando pra você falar? Primeiro, porque eu tô falando para você ir lá nesse vídeo e assistir. Lá no vídeo sobre os regimes de tributação, você vai ver que nós temos 3 regimes de tributação vigentes aí no nosso país, tá? Nós temos aqui as empresas que são optantes do Simples Nacional. Nós temos as empresas que são optantes do lucro presumido. E nós temos as empresas que são optantes do lucro real. Bom, quer entender mais? Vai lá no vídeo, é importante você entender, tá? Mas por que eu tô dando essa pincelada aqui nesse vídeo para falar das empresas de serviços que tanto falam aí que vão ter aumento na carga tributária com a reforma? Bom, primeiro é para dizer para você que a reforma tributária não alterou o Simples Nacional. Então, se você é um prestador que está enquadrado no regime do Simples Nacional, você não vai sofrer nenhuma modificação de tributos por ocasião da reforma tributária. Significa dizer que essa sua operação não vai nem encarecer, nem baratear. Fica tudo igual, não vai ter modificação para você que está enquadrado no regime do Simples Nacional. E você que é um comprador que está aí, né, adquirindo serviços de optantes do Simples Nacional, se ele vier falar para você que agora vai fazer um reajuste no preço porque tá tendo a reforma tributária e os serviços ficaram mais caros, ele está te ludibriando para aumentar o preço que ele cobra para você. Se ele tá enquadrado no Simples Nacional, não tem alteração por conta da reforma tributária, tá bom? Por isso que eu iniciei falando que essa informação ela não é verdadeira de forma indiscriminada. Depende. Esse cara tá no Simples Nacional, não tem modificação nenhuma. A reforma tributária não vai alcançar a tributação das empresas que estão enquadradas no regime do Simples Nacional, tá bom? Agora vamos para essas duas figuras aqui. Aqui sim a gente vai ter modificação, aqui sim a gente pode sofrer um acréscimo na carga tributária e eu vou te explicar por quê. Vamos lá. Bom, aqui no lucro presumido, nós temos aqui na incidência de serviços 3 tributos. Nós temos o ISS, que tem alíquotas que variam de 2 a 5, vamos colocar a alíquota máxima. Nós temos PIS, que no lucro presumido paga 0,65, e nós temos a COFINS, que gera uma tributação aí de 3%. Somadas essas alíquotas, nós temos um percentual de 8,65. Então, essa é a visão antes da reforma. E lembrando que na data que esse vídeo está sendo gravado, a reforma ela ainda está no Senado Federal. Ela ainda irá tramitar no Senado Federal para aprovação. Ela somente foi aprovada na Câmara dos Deputados, tá bom? Bom, então nós temos aqui uma alíquota, né, geral sobre o consumo de 8,65, sendo 5% de ISS. Lembrando que a gente tem um ISS aí que varia entre 2 e 5, mas colocamos a alíquota máxima. Temos 0,65 de PIS e temos 3 de COFINS, tá bom? Então a gente chega num total de 8,65. Já no lucro real, o que é que nós temos aqui? O mesmo ISS de 5%, nós temos o PIS de 1,65
e nós temos a COFINS de 7,6. No total, nós vamos ter aqui uma tributação sobre o consumo que corresponde a 14,25%. Bom, lembrando que aqui também, antes da reforma. O que é que está se objetivando com a reforma, tá? Unificar os conceitos, né? Esse é um dos objetivos, tá? Não vou falar todos aqui, porque se a gente for falar só de reforma aí, eu vou ocupar o vídeo inteiro e não vou te explicar por que é que no setor de serviços vai ficar mais caro, que é o meu objetivo principal nesse vídeo. Bom, mas o que a gente tem aqui como um dos objetivos da reforma? Acabar com o conceito de serviço e de mercadoria e unificar isso para trazer somente uma base tributável, independentemente se estivermos falando de serviços, de mercadoria. Até porque nós temos hoje no mercado uma desmaterialização da economia muito forte e muita coisa é feita hoje por meio de serviço, locação. Então, a tangibilização da economia ela é uma coisa que está ficando para trás. Então, o que é mercadoria? O que é serviço? Isso gera muita polêmica no judiciário e mais do que isso, trazendo aí para o nosso objetivo do nosso canal, gera muita tributação incorreta, inclusive faz com que muitas pessoas deixem dinheiro na mesa, porque acabam aí sofrendo uma tributação indevida ou maior do que a devida, tá bom? Mas eu não vou agora me prolongar nisso, porque meu objetivo é mostrar pra você por que serviço fica mais caro. Como eu falei, a gente está buscando aí com essa reforma, um dos objetivos dessa reforma é centralizar tudo em uma coisa só, bens e serviços. Não importa se é mercadoria, não importa se é serviço, tá bom? Então a gente sai, e essas alíquotas aqui, elas são específicas para serviço, porque se eu estivesse falando de mercadoria, eu estaria falando do ICMS e não do ISS. Se eu estivesse falando de mercadoria, se fosse fabricante ou importador, eu estaria falando de IPI e não de ISS, tá bom? Mas não é esse o caso, nós estamos falando de serviço, então por isso eu estou me atendo aqui ao ISS nessa conta, tá bom? O objetivo da reforma é unificar e tributar tudo igual. Está se falando hoje em uma alíquota de 25% na tributação sobre o consumo, considerando aí agora os dois novos tributos, que vai ser a CBS e o IBS, que vão passar a viger após a reforma tributária. Então, trazendo aí essas alíquotas somadas, estima-se que vai ficar em algo em torno de 25%. Até tem se falado em majorar um pouco mais essa alíquota por conta das benesses que passaram aí pela Câmara, né? Quanto maior a desoneração para alguns setores, maior vai ser a alíquota para os outros para suportar a carga tributária global. O objetivo do governo também é não perder em arrecadação. Então, se ele dá benefício para um, aumenta a alíquota dos outros, tá? Mas falando de modo geral, espera-se que a gente tenha algo em torno de 25% ou mais, tá bom? Então, se a gente sai de uma alíquota de 8,65% para 25%, estamos falando em aumento de carga tributária? Com certeza. Se a gente sai de uma alíquota de 14,25% para uma alíquota de 25%, estamos falando de aumento da carga tributária? Com certeza, tá bom? Então, necessariamente, o setor de serviços ele é afetado desde que não esteja enquadrado no Simples Nacional. Porque se ele estiver enquadrado no Simples Nacional, o seu prestador ou você, enquanto prestador, não podem falar em aumento de preço por ocasião de aumento da carga tributária, porque isso não vai acontecer. Agora, se estivermos falando de empresas enquadradas no lucro presumido ou no lucro real, sim, necessariamente estamos falando de aumento de carga tributária. E você que já acompanha aqui o nosso canal sabe, se tem aumento de carga tributária, refaz os seus cálculos para aumentar o seu preço, senão você vai acabar consumindo a sua margem, tá bom? Um ponto importante que eu quero deixar aqui para finalizar esse conteúdo é, eu nem ia falar muito de reforma tributária, mas eu preciso falar, porque quando eu falo de preço e de custo, vocês sabem que eu gosto de trazer esse conteúdo, trazendo também esses impactos em preço e custo, né? Então, em preço eu acabei de falar, cara, se você tiver no lucro presumido ou no lucro real, necessariamente você tem que aumentar o seu preço. Se você é o comprador, se você é um empresário que está adquirindo um serviço para o seu negócio, se o seu fornecedor falar em aumento de preço, cheque. Ele está no Simples Nacional? Não faz sentido. Ele está no lucro presumido ou no lucro real? Faz sentido o aumento de preço. Mas aquela informação ali, aquela dica de milhões que eu sempre deixo aqui no nosso canal. Se você é comprador, o que você precisa saber? Agora, um dos princípios da reforma, um dos princípios basilares da reforma é a não cumulatividade
plena, e bem grande o plena aqui, ó. Não cumulatividade plena. Então hoje, para você tomar ou não tomar créditos, já vou aproveitar para remeter aqui ao nosso vídeo desse canal, que também fala sobre créditos. É importante você assistir para você entender o conceito no seu todo, no completo, né? Para fazer sentido o que eu tô falando aqui para você. Então, um dos princípios dessa reforma é a não cumulatividade plena. Isso significa que todas as aquisições vão gerar créditos para o comprador. Então, agora, né, no sistema atual nosso, depende de um monte de variável para saber se vai ter crédito ou não de cada um dos tributos. Tem crédito CMS? Depende. Você vai ter saída não tributada depois? Tem crédito de PIS e COFINS? Bom, isso vai ser utilizado como insumo na sua empresa? Vai ter. Não é utilizado como insumo? Não vai ter. E agora não. Com a reforma, o que se quer é trazer a não cumulatividade plena. Ou seja, sempre permitir direito a crédito. Então, apesar do seu fornecedor aumentar aqui o valor do preço para que você possa suportar o aumento da carga tributária, você vai sempre poder abater o valor para efeitos de encontrar o custo daquela aquisição, uma vez que agora toda e qualquer compra vai permitir o direito ao creditamento, exceto materiais de uso pessoal. E a gente ainda não sabe exatamente o que são, e só vamos saber quando tiver ali a lei complementar trazendo aí esse rol, ou seja lá, qual é o detalhamento que ela vai fazer para que a gente tenha mais informações. Então, por isso que eu falo, esse vídeo é com base no que temos hoje. Podemos ter alguma alteração com a reforma, né, tramitando no Senado, podemos, mas hoje é isso aqui. Mas o que eu queria deixar de mais importante aqui é, primeiro, por que é que estão falando que vai aumentar a tributação? E segundo, não é para todos os casos. E aí você já sabe o impacto que isso vai ter, tanto no seu custo quanto no seu preço, evitando sempre, como eu sempre digo, que você deixe dinheiro na mesa.